Então, a vontade surgiu há muitos anos atrás. Não vou falar muitos anos não, senão vai entrar a minha idade. Mas é porque eu era criança. Eu venho de uma família que tem militares. O meu avô, ele era militar do Exército. E meu pai sempre gostou muito de aviação e eu cresci, né, assistindo... Meu pai assistia filmes de Segunda Guerra Mundial. Pediu só para você ajeitar aqui um pouquinho mais. Tá melhor aqui? Isso. Tá. Então, eu sempre assistia, estava acompanhando aquilo desde criança e eu olhava aquilo ali com um amor danado. E eu tinha primos e outros parentes também que são militares e minha prima, na época, até estudava no colégio militar. Então, assim, pra você ter noção, com 10 anos eu parava para a bandeira. Não tinha jeito, era bom já. Então, assim, eu sempre quis ser militar por vocação mesmo, por amor à pátria, por achar que eu estaria fazendo algo pelo meu país. E essa vontade sempre veio desde pequena e nunca foi aquela vontade assim, eu quero ser militar para trabalhar com... No meu caso, hoje sou intendente, né? Para trabalhar na administração pública, fazendo a gestão de recursos. Nossa, nunca. Eu imaginava que eu ia ser militar e que eu ia estar marchando, que eu ia ser operativa. Então, a minha vontade começou aí, lá atrás. Sempre foi sonho. Eu não sei se é para continuar contando toda a história. Sim, pode continuar. Conta que eu adoro essa história, cara. Pode engatar, só assim... Eu sou curiosa, talvez eu faça perguntas no meio. Então, tá bom. Então, assim, eu sou de uma época que quase não existia um concurso para mulheres, né? E aí eu fiz escola técnica, na época, meu segundo grau, ainda era segundo grau, em eletrônica. E aí meu pai um dia falou assim para mim, filha, tem um concurso para você, que era recentemente novo, porque eu entrei na 5ª turma lá na especialista, mas só que quando ele falou desse concurso, a gente sempre faz a prova antes, né? Ele falou, tem um concurso, tinha acabado de ter 1 ano e meio, mais ou menos, daquele concurso que estava tendo, que abriu vaga para mulher. E você pode fazer prova. E ali foi a brecha que eu vi, né, de realizar um sonho. Na época, eu queria muito ser oficial, porque... por ser questão de família, né? E meu avô veio de sargento, fez a ESA lá em Três Corações, e é aquela coisa de querer dar orgulho, não que ser sargento não, mas é porque você vê o seu avô falando, meu avô chegou a ir até major, e ele sempre falando, filha, faz isso, aquilo, outro. Mas o que aconteceu? Eu não tinha como fazer prova, a única prova que eu poderia fazer era da FAB para ser intendente. Só que eu tinha miopia alta já para o edital, então eu não poderia fazer aquele concurso. E aí veio essa oportunidade, meu pai falou, tenta. Aí eu falei, mas como é que eu vou fazer? Eu procurei médico, fui no médico, aí ele falou, olha, pelo edital, talvez você não passe. Então, aquele meu sonho estava ali meio que latente. Eu falei, meu Deus do céu, será que eu nunca vou conseguir realizar? Mas a gente não desiste quando a gente tem um sonho, né? Aí foi quando eu ainda, na época, comecei a trabalhar. Eu fazia a escola técnica naquela época, eram 4 anos a escola técnica, e nesse 4º ano eu estava fazendo estágio, comecei a trabalhar e foi quando meu pai falou comigo. Aí eu pensei em tentar, só que eu não estava conseguindo estudar, porque eu trabalhava o dia inteiro e à noite ia para o último ano lá da escola técnica. Então, assim, impossível você estudar para um concurso trabalhando e ainda estudando de noite. Mas acabou chegando no próximo ao concurso, eu falei assim, pai, eu vou, o senhor me apoia? Eu vou pedir demissão para poder estudar, porque eu não estou conseguindo estudar. Eu me matriculei na época num cursinho, né, que era aos sábados, e falei assim, não consigo, estou indo aula assistindo, mas eu não estou conseguindo dar continuidade. Tentava estudar os finais de semana, mas assim, eu ficava muito cansada. Aí ele falou, não, minha filha, vai. Faltava 1 mês para a prova. Até então, eu não tinha conseguido estudar quase nada. E eu tenho a história... A minha história é longa, né? Mas estou perdendo muito tempo, mas eu tenho um negócio com 1 mês, que vocês vão entender o porquê de 1 mês. Faltava 1 mês para a prova e eu pedi para me demitirem, mas assim, eu era muito nova, eu tinha 17 anos. Não, na época eu já estava com 18. Eu estava com 18, não tinha noção de nada, muito menos CLT. E aí falou, não, você não pode, a gente não vai te demitir, não. Aí eu fui pedir demissão. Só que eu não sabia que existia uma coisa chamada aviso prévio. Aí eu pedi demissão para ficar em casa trabalhando, só que eu não tinha dinheiro para pagar aquele mês e eu tive que trabalhar e pagar o aviso prévio.
Então, assim, para mim aquilo já foi uma pancada. Falei, caramba, né? E foi um momento também que calhou que eu pedi essa demissão. Na semana seguinte, o pessoal lá de trás vai lembrar, na época da privatização da antiga Telerge, né, que virou Telemar, houve uma situação lá que, tipo, o pessoal lá em casa também ficou sem trabalho na época. Aí eu falei, meu Deus, eu tenho que passar, e agora? Só que é um concurso extremamente difícil, e aquele concurso é realmente muito difícil. Eu pedi muito a Deus, né, amparo, estudava de madrugada, a hora que dava, e fui para o Maracanã fazer a prova em janeiro. Não vou falar o ano, não. Eu só fazia a conta que dá, né? Eu fazia a prova em janeiro, e quando eu cheguei no Maracanã, ainda era, né, aquela arquibancada só de concreto, com prancheta no colo, um calor de 40 graus no Rio de Janeiro, e eu desesperada, assim, suando, e aquela prova difícil, porque a parte de eletrônica ela é muito... Sim, são números, né, que você só usa calculadora quando você está na escola, e você vai fazer uma prova sem calculadora, com números nano, pico, com cálculo, isso, aquilo, outro. E aí, chegou na hora, eu olhei que Maracanã lotado, o concurso nível nacional, eu falei, meu Deus, como que eu vou conseguir uma vaga com esse mundo de gente? Ver o Maracanã cheio de gente entupida. E eu sentada na arquibancada, onde o sol pegou justamente do meu lado, e aquela prancheta, eu falei, Deus, se for da tua vontade, a minha parte, o meu melhor eu dei. E aí foi, né, quando fiz a prova, aí eu estava um dia aqui pelo centro com meu pai sempre me dando apoio, meu pai sempre... Minha família toda, né? Mas meu pai acompanhou, assim, presencialmente, me levar para cima e para baixo, tudo. Então, eu sou muito grata a ele e minha mãe. Ele me trazendo num médico, que é aqui, para eu poder fazer a cirurgia. Porque eu ainda não estava com a miopia que talvez pudesse ser aceita, né? E aí o médico chegou e falou assim, olha, você é muito nova para fazer cirurgia. Teu grau ainda está muito flutuante, eu não vou te operar. E aí eu saí de lá com aquele nó na garganta, e eu me lembro que estava no elevador. Aí me ligaram no cursinho. Parabéns, você passou, você foi a 10ª do Brasil. Eu, na hora, foi uma mistura de alegria e, ao mesmo tempo, de tristeza, que eu pensei, eu consegui o mais difícil, e eu não vou conseguir entrar por uma limitação que não depende de mim. E meu olho encheu de lágrimas, veio aquele nó na garganta, meu pai segurando minha mão, eu chorando no elevador. Mas, assim, eu estava no limite ali, né, do grau, né, fui fazer o teste. Na época também tinha uma outra pessoa que era um vizinho, que ele até, infelizmente, faleceu na pandemia. Ele foi uma das primeiras pessoas que acabou pegando Covid. E ele também deu um suporte. Ele falou, ele era da FAB, ele falou assim, minha filha, o exame médico, para o pessoal da AFA, que o pessoal tem aviador e tudo, é no CEMAL, ele é bem rígido. Você está ali no limiar. Então, assim, não desiste. E aí eu fiz quando chegou para fazer o exame médico, né? Eu, coração amigo, quase infartando. Pior que o dia da prova, imagina. Foi quase morrendo. Aí eu sentei, aí a médica lá atendendo um monte de gente, uma atrás da outra, zero paciência. Entra! Aí ela estava lá, senta, lê. Eu só pisquei, falei, meu Deus, abre minha visão. Eu pisquei e li. Aí daqui a pouco ela anotou, próximo. Aí eu saí com o papel assim, tremendo, falei, o que está escrito? Sabia nem o que ela tinha anotado, né? Aí eu, sargento, o que está aqui? O que está aqui? Ele está... ele botou 20 barras não sei quanto. Eu, o que é isso aqui? O que significa isso? Que você está apta. Nossa Senhora. Foi o momento mais feliz, assim, que eu lembro de uma alegria profunda, que eu estava realizando efetivamente meu sonho. Então, assim, isso me mostrou desde o início que nada acontece por acaso. Essa história a Carol não sabe, porque eu não contei para ela. E não parou por aí, porque eu fiquei feliz e veio o psicotécnico. Saí com toda a antecedência do mundo de casa. E meu pai foi me levar. Eis que a gente está na Presidente Vargas e tudo para.
Não. E nada anda, nada anda, nada anda. E meu pai começando a ficar nervoso, ele batendo no volante a mão dele assim, pum. E aquilo ali estava me deixando já nervosa. Ele começou, não vai dar tempo, não vai dar tempo. Aí a gente ligou o rádio. Aí tinha caído o Marquise na Rio Branco. Se botar na internet, vai achar. Caiu, fechou a Rio Branco e a Presidente Vargas não anda. Parou Sim. tudo. Naquela época, Rio Branco. Ai, meu pai, desce do carro agora, vai para o metrô. Só que o carro dele estava distante. Estava entre o metrô da Uruguaiana e o da Central. E estava distante para ir andando. E eu estava arrumadinha, com roupa social, com sapatinho, não sei o quê. Desce agora. Para aqui, para onde eu vou? Vai para o mais próximo. Eu desci, comecei a correr na rua, encontrei um guarda. Falei, qual que é mais próximo? Eu estava indo em direção à Central. Ele, não, vai para o Uruguaiana. E vai eu correndo, descabelada, suada. Quando eu cheguei no metrô, desci. Perguntei, sai de quanto tempo? Já ia fechar o metrô, né, o horário. Ele, sai de quanto tempo? Ele, não, o próximo daqui a 8 minutos. Nisso, eu ia passar na catraca, meu pai me liga, volta, que Mentira! Não. Aí eu voltei desesperada, entrei no carro e comecei a chorar. O nervosismo foi tão grande que eu comecei a chorar de nervoso. E meu pai me levando desesperado, não sei quando parou lá na frente. Desce do carro. A porta aberta e o pessoal entrando. E eu cheguei e a porta fechou atrás de mim. Nossa! Então, assim, a minha história, essa parte eu te falei, não conhece. Essa eu não conhecia, Não conhecia. Eu tremendo, suando, cabelo colado e tendo que, né, tá com o Ótimo pro psicológico perfeito. psicotécnico. Sabe o que me fez lembrar quando a gente vai passear de férias lá no Nordeste, algum lugar que tem passeio de bugre? Aí você senta no bugre e o bugueiro pergunta pra você, você quer com emoção ou sem emoção? Minha vida é sempre com emoção. Isso que eu ia te perguntar. Na época tinha celular, então? Assim, você conseguia... Não, então por isso que eu perguntei. Porque aí você falou assim, não, o sargento falou que estava apto. O que você fez? O que eu Quando dá fiz? visão? Nada, Não fiquei tinha feliz. ninguém para você falar. Naquela época, eu só tinha o celular porque eu sempre fui muito estudiosa e tal. Então, assim, ninguém tinha dinheiro para ter celular. Mas, na época do segundo grau, na escola técnica, a gente estava correndo atrás de patrocínio e tal. Eles conseguiram bolsa para os alunos, os primeiros colocados do primeiro, segundo, terceiro ano. E para o pessoal do quarto ano, que era o ano que eu estava, foi na época do meu estágio, eles... Cara, você está me fazendo entregar a idade. Mas... Eu também não tive, tá? Mas aí chegou lá, eles falaram assim, não, o pessoal do quarto ano, para os 3 melhores colocados da média dos últimos 3 anos, a gente vai dar um celular. E eu ganhei um celular. E aí eu ganhei um celular que era, na época, o Movistar... Eu não posso fazer propaganda, porque não existe mais. O Movistar Amigo da Telefônica, que tu abria o flip, puxava a antena, pá! Nossa, chiquérrima! Então, eu tinha o telefone por conta disso. Financeiramente, meu pai sem Sim. condições de ter o telefone. E meu pai desceu, acho que meu pai largou o carro para pegar por orelhão, para me ligar, volta. Foi nesse nível. Então, assim... Não, só para o pessoal entender Qual era a história? Não existia que não é celular. assim, deixa eu ver aqui É qual que é igual o WhatsApp. metrô mais próximo. Não, não tinha Meu Deus, qual é o metrô mais próximo? tempo, gritando desesperado. Não, aqui dá quanto tempo mais ou menos? É muito longe, tantos metros. É assim, facilidade de celular não existia, celular quase ninguém. Muito menos Android. A internet da época era do computador, era de escada, era de você ficar de noite esperando a hora e... Da meia-noite que era mais barato. Os pulsos, exatamente isso, era essa época. Aí eu fiz o exame psicotécnico e saiu o resultado, eu fiquei muito feliz. Então, assim, gratidão, que é uma palavra muito usada hoje. Naquela época a gente nem falava tanto em gratidão, mas olhando para trás foi o sentimento que eu tive. Então, assim, em todos os processos, assim, eu confiei muito em Deus, né? Mas eu fiz a minha parte. Eu tive o apoio, né, da minha família e tive a orientação, né, de um curso que direcionou meu estudo, porque eu não tinha tempo. E aquilo ali, quando a gente tem uma vontade, a gente quer aquilo, a gente se sente motivado. A motivação ela é interna.
E aquilo era um sonho. Então, foi assim que eu entrei para a aeronáutica.